Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um programa da Rádio Boa Nova, a caminho da regeneração. E hoje nós estamos dando continuidade ao estudo da obra A Redenção de um Exilado, de Degredado Apóstolo, pela mediunidade Samuel Gomes, que tem sempre apoiado o nosso trabalho. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, né? Estamos juntos aí para fazer mais reflexões. Isso. Pessoal, a gente está estudando a história de Lucas, que veio degradar de capela, conhecemos como apóstolo do Cristo. Nós já estamos no terceiro vídeo sobre esta obra, porque ela é muito especial e nós programamos pelo menos 4 vídeos para abordar assuntos interessantes desse nosso trabalho. No primeiro vídeo nós falamos das alterações químicas nos corpos perispirituais para possibilitar aos degredados a reencarnação no nosso orbe, e falamos do projeto Adão no último vídeo do nosso programa também. Hoje nós vamos estar falando do projeto Eva, tá? Demos algumas pinceladas no nosso vídeo e programa anterior e agora vamos dar continuidade ao capítulo 8 dessa obra, que trata do projeto Eva. Antes da gente entrar em detalhes, você quer falar brevemente para nós o que seria o projeto Eva, Samuel? Não, o projeto Eva é os espíritos que se comprometeram no planeta de origem, Capela, com a queda no campo do afeto, da sexualidade, das emoções, e eles com o compromisso de desenvolver esse aspecto junto aos homens, né, dilatar a capacidade afetiva, amorosa, né, entre as criaturas rudimentares. Muito bem, então vamos lá, um trechinho aqui da obra, nós vamos dar uma lida para o Samuel fazer o comentário para a gente. No início da introdução dos grupos capelinos, as demarcações de tempo eram muito reduzidas com relação à contagem da Terra, em função do grau de ignorância e da falta de ciência nesse sentido. No período de consolidação dessas conquistas, foi introduzida a segunda leva de espíritos, mais conscientes do que o estágio no qual já estávamos. Tinham como objetivo aprimorar a sensibilidade do ser, que já não sentia tanto o peso do tamponamento mental. Vinham com outras necessidades para aprimorar as emoções mais elaboradas para o desenvolvimento da asa do sentimento, que, junto à asa da razão, fariam com que os seres pudessem dar voos mais profundos na conquista evolutiva, simbolizando assim a personificação do anjo que um dia viriam a ser. Este grupo era maior que o projeto Adão e entraria conosco no trabalho de aprimoramento generalizado dos homens da Terra, dando-lhes condições de, em algum tempo, caminhar com os próprios pés e assumir o desenvolvimento da sua juventude espiritual. Vamos dar uma paradinha aqui. Até então, até esse grupo Projeto Eva começar a reencarnar, como era a questão da emoção ou do sentimento do Projeto Adão? Como era isso? Não havia nada? Basicamente, um instinto. Imagina que uma galinha tem cuidado pelos filhotes. Dos pintinhos, tem? Então as bases rudimentares... Cresceu, largou para lá. As bases rudimentares existiam. Esses eram os vínculos? Não tinha comprometimento com a educação, por exemplo. Filho não era filho, é um animal. E que pode virar até peso, e se o filho virasse peso... Passa a fase. É natural. Né? Você vê, para haver um vínculo, tem que haver um despertar desses ângulos que estavam o quê? Tamponados. Isso. Então, aliás, nem o Adão veio 90, 95, depois 90, 85. Razão. Isso. Mas... Na medida que começa a aproximar de 70, 75, 70, 65, a Eva já podia ser introduzida, porque ali não tem como você destamponar e não lembrar dos campos mais internos do ser. Então aí a Eva é introduzida junto ao Adão para dar uma nova dinâmica nos campos relacionais entre as criaturas. Então vamos dizer que até o projeto Eva ser introduzido
na humanidade terrena, enquanto os homens e mulheres do Projeto Adão estavam se desenvolvendo, uma mãe não preocupava se um irmão matava o outro, o pai também não, e se a mãe... O aspecto é simplesmente de conquista de sobrevivência. Entendi. Se um grupo saía daqui porque a comida aqui estava ruim, já começava a morrer gente, vamos procurar igual os animais fazem, vou procurar um espaço mais propício à vida. Então o que existia era muito mais uma autoridade, domínio, do que relações de vínculos parentais, digamos o princípio de desenvolvimento da caça, que é extremamente voltado à razão, à sobrevivência, mas usando já instrumentação lógica, né? Agora, para um vínculo afetivo, para ligações de grupo, exige esse outro lado, que é um lado mais sentimental, de vínculos do passado. Aí as lembranças começam a despertar, o karma começa a acontecer, porque eu começo a encontrar com gente que eu detesto e gente que eu gosto. Aí começa a haver essas diferenças de elos, por exemplo, afetivos entre os capelinos, por exemplo, completamente diferente dos elos afetivos entre os homens primitivos. É interessante você falar que é um grupo de espíritos com compromissos na área dos sentimentos. Olha como que Lucas aborda esse assunto aqui. Podemos denominar essa segunda leva de espíritos do projeto Eva ou grupo evânico de acordo com a simbologia das escrituras sagradas. Interessante notar que era exatamente o grupo de espíritos que caíram devido ao mau uso dos sentimentos, que foram distorcidos e desequilibrados pelas experiências do apego, do egoísmo, do desgoverno das energias sexuais, da vaidade e tantas outras que representam resíduos emocionais inferiores, que desvirtuam o nosso modo elevado de sentir. Eram espíritos confundidos no campo afetivo, para criar em si mesmos uma gama de prisões e ligações indevidas, que só no tempo poderiam ser desfeitas pela retificação moral. Aí me veio uma pergunta aqui, né? Se eles estão assim complicados, como é que tão egoístas, como é que vai desenvolver alguma coisa boa? Para um homem primitivo, isso aí é uma pedra preciosa. Um homem que é rústico, não sente nada, já começar a sentir alguma coisa é um princípio de dilatamento de valores. Por isso que um valor no planeta sensível é um problema, mas num planeta outra é a solução. É a solução, é o princípio de desenvolvimento. Aqui ele comenta, era necessário instigar as energias das emoções e sentimentos menos animalizados. Isso. E mais dominados sobre as paixões e sensualidade, despertando no homem em formação o prazer por outras áreas, que a sensibilidade aprimora na arte, na ciência e outros tantos. Isso, e aí já começa, por exemplo, o próprio homem primitivo começa a gostar de alguém e já começa a se apegar. Entendi. Com a reencarnação, aquela pessoa, aquele núcleo. Já criando o egoísmo familiar, rústico, de grupo rústico, aí começa o desenvolvimento de uma nova era para os espíritos da Terra. Samuel, estou pensando aqui comigo, o grupo adâmico, assim como o grupo evânico, era constituído de espíritos na experiência feminina e na experiência masculina. Isso. Então eu fico imaginando assim, ver se está certo meu raciocínio. A Terra estava lá cheia dos adâmicos lá, mulheres e homens do projeto Adão, que tinha que desenvolver a razão. Aí começaram a vir grupos do grupo evânico, né, projeto Eva, que eram homens e mulheres com problemas de queda no campo do sentimento mal direcionado, mas que já tinham algum apego à convivência. Isso. Ou monogâmica, ou tinha mais cuidado com o filho, ou protegia mais a prole, alguma coisa assim. Eles não tiveram que se isolar dos adâmicos para conseguir... Não, porque encontraram com Adão, né? Familiares, meus amigos aí. Só que o Adão, por ele estar mais tamponado, esse mais sensível, era muito mais fácil eu conduzir o Adão do que o Adão me conduzir. O Adão era mais... Por que a serpente foi em cima da Eva? Porque eles são mais sensíveis. E lembrar mais das coisas. Você não lembra que você tinha posse, não, meu filho?
Vamos começar a construir. Vamos começar a construir nosso império aí, meu filho. Você é bobo, vai ficar igual esse outro aí. Esse Adão tapado? Vamos lá. Aí começa a vir toda uma organização de comando, de domínio de outros grupos. Aí é onde... Tem as guerras. E aí vem Então, todos os desdobramentos potencializados de desenvolvimento dos capelinos naquilo que eles traziam de capela. Porque até então, o projeto Adão ajustava mais a estrutura neurológica, a estrutura biológica, os caracteres de raça. Esses não, já começam a desenvolver potenciais de relacionamento. Já é mais, aí já começa mais uma aferição de vínculos e de resgates espirituais. E talvez até de fortalecimento da estrutura social, relacional, né? Social, né? Aí começa a montar tipo a assim, estrutura da família, a estrutura de grupos. O clã, aquela Isso. coisa toda. E aí a gente já vai encontrar o rudimento aí das raças, né? Igual nós vamos encontrar no Egito lá Aí já. começa as separações, aí o preconceito, isso que eu queria te aí perguntar. também vem tudo isso, os preconceitos, aí vem toda uma gama Aí de problemas. já fica estabelecido, bem segmentadas as estruturas de afinidade. Isso, porque já está sensível. Aí que os homens rústicos da terra sobraram. Ficaram Nem isolados todas mesmo. as raças, Os porque naturais aí da você vai terra. olhar os egípcios, não, por exemplo, os hindus, é feito de castas. Por quê? Ali foram segregando É. os naturais da terra. Os da terra eram quem eram Os mais pobres. Vale nada. Por isso que não podia casar. Você só casa com... E aí já Tem uma novela recentemente que falou sobre essa mulher assim. teve Ó, sim. você é raja. Quer dizer, você é terreno. Eu não quero que minha filha case com você, não. Não é assim? Não vou misturar com essa pobreza toda, não. Eu quero casar com gente capelino. Não quero casar com... Agora, imagina um capelino lá. Aí o que a espiritualidade não é boba? O que ela faz? Então vai nascer um tantão de gente nos rajas. Aí nascia, diferente dos capelinos, dos terrenos, pera lá, vai nascer como assim? a raça capelina aqui é preconceituosa, não é assim? Vai pra lá, vai Vai nascer reencarnar lá. igualzinho eles fizeram os alemães, Na nascendo África. os africanos, É, os negros, né? Assim, preconceito? É. Então tá bom, nasceu Nasce tudo na lá. África, ué. nasce lá. Aí você vai caçar você mesmo. Agora, ô Samuel, é interessante notar então a força dessa área do sentimento ou das emoções, porque ela entra numa estrutura cristalizada pela razão, né? E ela paulatinamente vai mudando a evolução para criar um equilíbrio, igual ele fala aqui, ó, para ter uma outra asa. Como é que os terrenos iam ter interesse para o comércio? Sem Essa questão. essas questões não iam aparecer. Aí lógico, os A capelinos... questão da área relacional, você fala da troca, aí o eu comércio tenho isso. surge. Mas em função do grupo Agora, Eva? Porque aí eles já são despertos de lembrar aquilo que eles tinham no... O que eu tinha lá em Capela? Eu tinha poder político, eu tinha poder... Aí começa a introduzir a política, a religião, aí abre um Grupo leque. Eva. Tanto é que no Evolução em Dois Mundos, Olha só, eu achei que era o grupo Adão. olha a Evolução em Dois Mundos. A Evolução em Dois Mundos vai falando da evolução. Aí vai começar a raça humana, a brutalidade. Aí começa a surgir os princípios de introdução. A segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos é capelina. Aí fala as religiões, aí a segunda parte é só capelino. A primeira parte é desenvolvimento do homem da terra. E depois a segunda parte, onde ela se divide, né? Segunda parte, aí começa as religiões, a ciência, aí é tudo capelino. Você está tudo nas entrelinhas ali, simbolicamente, para a gente estudar. Agora, você veja assim, como que é interessante, porque nesse mesmo livro que você está citando aí, pela psicografia do Chico, autor espiritual de Emmanuel, né, Caminho da Luz, ele fala Não, das... Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos, tá André certo? Luiz. André Luiz. Tem o Caminho da Luz, que é uma... né? Eu lembrei dele porque ele está citado como referência aqui no livro das 4 raças adâmicas. O Caminho da Luz é a descrição desse detalhada movimento. desse processo aqui. Né?
né? Esse livro aí vem dar uma abertura desse trabalho. Um desdobramento do trabalho dele lá. Porque o Emmanuel não fala que não trabalhou esses aspectos de Adão, ele citou lá. Olha como é que a coisa vai desenvolvendo depois, né? Agora, Samuel, uma coisa que está assim, um pouco difícil de entender na prática, como se deu, é como preservar o grupo Eva, do projeto Eva, da brutalidade ainda presente no projeto Adão. Entendeu que a minha Quantos dúvida? milênios foi trabalhado isso? Antes do projeto Eva chegar? Para que o homem pudesse também ter predisposição de assimilar esse conteúdo, porque senão não assimila também não, por isso tem que misturar raças. Aí o que acontece, né? O capelino tem que receber filho, o homem primitivo. Aí, e o primitivo não receberia capelino? Como eu introduzo e chego no meio deles, eu passo a colocar eles no meio de mim. No início eu que entrava no meio deles. Eu reunindo com os capelinos, uma hora entra um terreno. Ah, tá, entendi. Aí começa uma miscigenação de valores. Entendi. É lógico, imagina um filho capelino e um filho da terra. Filho da terra é bruto. Não é assim? Acaba assim, não, tem uma alma sensível aqui, mas esse. Onde saiu isso aí? O filho que deu errado, é o mais certo que tem, né? O filho mais sensível, era o mais errado. Vamos lá, olha bem para você ver que coisa interessante, né? Nessas novas propostas, reencontramos aqueles companheiros do passado que se ligaram a nós pelas leis de causa e efeito, no uso distorcido da razão baseada no anseio de usufruir, ultrapassando o direito alheio, na ganância de possuir sem esforço pessoal, no padrão de mandar sem obedecer e de tantos outros comportamentos inferiores que construíram um conjunto de possibilidades que a realidade nos oferecia, ou seja, oferecia ao grupo Eva. Isso. Ressaltamos também que criamos laços com aqueles que, na artimanha de seduzir e conduzir as energias do aspecto mais feminino, os sentimentos, sintonizavam com nossos anseios de alcançar uma felicidade ilusória baseada no prazer e no gozo, entretendo-nos com o esgotamento e viciação das nossas forças criadoras, das quais saímos muito mais desgastados do que felizes. O roteiro evolutivo da nossa caminhada entre a animalidade e a humanidade, vivida por nós na transição do nosso planeta e desta para a nossa condição de espíritos, são fases nas quais mais nos agarramos e movimentamos em círculos até que, saturados desta roda de reencarnações inferiores, abrimos-nos a linhas retas de caminhada rumo ao Pai, que, para a Terra, se dá agora com a implantação da sua regeneração. Isso mesmo. Então, o processo de mudanças, os capelinos, eles não tinham obrigação de desenvolvimento moral, eles tinham obrigação de desenvolvimento físico, tecnológico. Racional. Então, eles implantaram tudo que tinha que implantar e foram embora. Samuel, você está falando uma coisa aí que, assim, tem que servir de alerta para nós aqui. Nos livros trazidos por Emmanuel, principalmente, até André Luiz também, pela mediunidade do Chico, nós várias vezes vamos encontrar a afirmativa de que hoje a humanidade tem a asa ou a área do intelecto bem mais desenvolvida do que a da moral, da ética e do sentimento. Nós estamos muito mais perto do passado mas do que do por futuro. quê? Quem tem que exercitar esse desenvolvimento é o próprio ser. Como é que eu vou desenvolver moral e ética para o outro? Razão é fácil, eu desenvolvo técnica, eu posso ajudar na tecnologia. Agora, o desenvolvimento moral é de quem? Tá. Então, aí eu vou te fazer uma pergunta. Em alguns programas nossos anteriores, você falou que os capelinos direcionaram o progresso humano e social até o século XIII ou XII.
e depois, por ordem de Jesus, o progresso social humano foi entregue aos naturais da terra, correto? Certo. Com intervenção de alguns capelinos. Isso. Foi exatamente na época que nós entramos na Idade Média e logo Isso. depois a Idade das Trevas. Isso. Então nós estamos recém-saído Das idades. da Idade das Trevas, estamos aí uns 300 anos, 200 e pouco, 300 anos. Então, assim, hoje, na realidade espiritual da Terra, Nós somos o Adão. é isso que eu queria saber. É. Qual que é o nosso E estágio hoje? estamos abrindo para o desenvolvimento de uma era elaborada. Então, passamos... Porque nós já desenvolvemos razão e moral. Tá? Adão e Eva está bem... E estamos num ciclo mais ascendente da mesma experiência com o Adão já. bem A razão, intelecto, conquista científica, beleza. e a Eva em distorção. Ah, então pronto. Então, O que vai ser queda? Que aí nós já temos o Adão e a Eva aqui. E quem nós estamos influenciando? mas aí no caso nós vamos ter a serpente outra vez? É isso? Vai, que tá? porque quem atende um filósofo que tem uma maturidade e ele induz o outro a pensar materializado, isso é matéria. O cientista, o cara é cientista lá, eu afirmo que não existe nada, só matéria. Quem acreditar nele, ele vai ter que, meu filho, já tem que pegar essa turma aí. Então esse que está falando que só existe matéria, Ele é o Adão. serpente, ele é o Adão? Ele é o Adão, e quem caiu sob a influência dele é a serpente. Ah, tá. Entendi. Porque ele afundou por causa dele. Aí vai ser exilado. Você é o responsável por eles, então você vai receber eles. Entendi. E a serpente vai atrás deles. Porque aí a serpente caiu. O que eu estou fazendo nesse planeta aqui? Alguém me induziu. Aí, na hora que ele chega aqui, ele viu Adão. Ah, ali quem me indicou lá. Aí vai procurar ele. Afinidades, É. vínculos, causa e Aí efeito, igual começa o falou aqui. processo karma de resgate espiritual deles. Que não tem nada a ver com o homem da Terra. Porque o homem da Terra não tem karma ainda não. O homem da Terra vai começar a ter karma depois do século XII. Exatamente. Quando o cara começa a sentir prazer no poder. Quando o cara começa a dizer, o negócio é bom. Esse negócio de ter poder é bom. Ué, ó, aí eu começo uma organização baseada no homem da Terra, que é o desenvolvimento atual que nós temos, é fruto do homem da Terra. Interessante você falar que nós estamos na época do desenvolvimento da sensibilidade. Convidar vocês a conhecer uma obra também da psicografia do Samuel, autoria do Chico, que é Notícias de Chico. Quando ele é convocado pelos organizadores do desenvolvimento do Orbe a atuar junto ao movimento espírita, direcionando aquelas mentes e corações mais despertos para o desenvolvimento do sentimento para essa era da regeneração, né, Samuel? Então, faltando 2 minutinhos para a gente encerrar. Então, o que a gente começa a entender é que se a Eva e o Adão foram elaborados, agora é a vez de desenvolver José e Maria, que é a fase da regeneração. Nós vamos sublimar a razão para o bem José. E vamos ter os sentimentos purificados. Vai perder o egoísmo, vai perder os traços que nos impedem, por exemplo, de enxergar as pessoas das outras nações como nossas irmãs. Inclusive, José e Maria são temas do Chico no livro dele. Isso. Né? Aqui é Adão e Eva, lá José e Maria. É um outro ciclo da história. Isso, que a regeneração é o caminho do desenvolvimento do Evangelho. Esse é o desenvolvimento do Antigo Testamento. É interessante notar também, gente, que naquele livro Futuro Espiritual da Terra, nós temos notícias de que o Cristo já mandou derrubar as barreiras linguísticas das colônias espirituais próximas da Terra. Não é isso, Samuel? Para correr a fraternidade. Para que a fraternidade e os recursos sejam intercambiados sem essa questão da linguagem. Breve isso chega para nós aqui na Terra, né, Samuel? E meus meninos já estão nascendo, já estou sabendo o que você está falando aí. Eu não falei nada, mas você pensou. E aí a regeneração começa efetivamente, né, amigo? É, isso aí. Gente, no próximo vídeo e no nosso próximo programa estaremos falando do Projeto Serpente. Então já falamos do Adão, já falamos da Eva, e vocês nos aguardem aí para a semana que vem, nós estaremos aí com o Projeto Serpente, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus, uma boa semana. Grande abraço.